Bom dia, irmão Hélio, você nos ouve? Sim, perfeitamente. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então vamos Quem lá. está falando? Na câmera, né? Fabi. Isso. Deixa eu sentar aqui. Ok, tá, obrigado. Irmão Perfeito. Hélio, estou aqui junto com a Bel, com a coordenadora Jaqueline. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer esta grande disposição sua. Nós sabemos que a sua agenda é extremamente agitada. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade. Eu tenho certeza que nossos alunos vão crescer muito neste dia, porque, como eu falei agora há pouco, não tem ninguém melhor para falar sobre o tema como o senhor. Então, de coração, muito obrigada pela oportunidade dos nossos alunos terem uma fonte segura para ouvir sobre esse tema. Então, eu vou dizer um pouquinho sobre quem é o irmão Hélio. Ele é brasileiro, religioso da congregação de Nossa Senhora de Sion, vive em Israel desde 1987, tem a sua formação em teologia em Israel e na França, a formação em judaísmo junto à Universidade Hebraica de Jerusalém, responsável e ensina no Centro de Estudos Judaico Ratisbone de Jerusalém, cursos em português, espanhol, francês, italiano e inglês. Faz parte do corpo docente do Centro de Estudos Judaicos dos Religiosos de Sion, em São Paulo, e é responsável pelo Centro de Estudos Judeu-Cristão de Madrid, onde ensina, publica em alguns idiomas temas relacionados com a tradição judaica e a fé cristã. E esses são nossos alunos, irmão Hélio, do terceiro ano do ensino médio, do itinerário de humanas. Sejam bem-vindos, que vocês aproveitem essa oportunidade. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, Fabíola, obrigado. Agradeço de maneira indireta ao professor Marivan, que me fez o convite. Agradeço a vocês aí do colégio, toda a organização, para que isso aconteça. E agradeço a coragem também dos estudantes, que é de manhã para vocês, na sexta-feira de manhã, pensar e refletir um pouco sobre a questão no Oriente Médio. Primeiro dizendo que nós estamos de maneira inversa, eu estou adiantado de vocês 6 horas durante o dia, aqui já são 2h40, vocês estão 8h40, vocês não pensaram ainda, mas eu já almocei, por exemplo. Aqui nós estamos em caminho de aquecer o tempo, então estamos começando com o calor, vocês estão em direção para o período frio, para dizer que nós estamos em outra dimensão do hemisfério, do planeta Terra, tá bem? Bem-vindo, estou contente por estar em contato então com o colégio, com vocês, faz parte da minha história. Eu saí do Brasil em 87, mas eu conheci o colégio ainda em outro formato, mas me alegro que tem uma continuidade, e não somente a continuidade, tudo o que me informam é que há uma grande expansão, um grande desenvolvimento. Primeiramente, dizer que eu farei uma apresentação um pouco geral, histórica geral. Depois deixarei uma metade do tempo, talvez uns 40, 50 minutos, farei a apresentação, depois deixarei isso aberto para que eu possa talvez responder as curiosidades ou dúvidas, os interesses de cada uma e de cada um de vocês. Portanto, sintam-se muito à vontade, tranquilas e tranquilos para o tema que será apresentado. Eu não sei se vocês receberam, eu mandei dois tipos de material. Uma seriam mapas, não sei se vocês têm ou estão disponíveis ou não. Irmão Hélio, Sim. me escuta? Sim, estão disponíveis. O Matheus vai colocar em tela. Ok, perfeito. Será em tela, eu pensei, ok. E depois terá uma página, são 2 páginas de um texto que eu vou seguir algumas datas, e eu gostaria só que estivessem, se fosse possível, à disposição deles para seguirem, para não perder tempo, não é para anotação, é só para meu controle, para vocês terem mais ou menos o itinerário histórico das consequências que nós estamos vivendo hoje, ok? O mapa está à disposição? Perfeito. Ok. Tá. Só para vocês terem uma ideia, tem uma imagem aqui no meio, não tem tanto problema.
Ok, perfeito. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Nós estamos falando do Oriente Médio, é claro que a distribuição política é atual, mas o local não é diferente do que era no passado. Eu quero dizer que, por quê? Para entender um pouco esse problema do Oriente Médio que vocês estão vivendo e as mentiras também, as mentiras que passam aqui e ali, é fruto de uma grande ignorância de todo esse passado e todo esse complexo. Só queria que vocês vissem mais ou menos a história, aonde é que está. Israel está aqui, vocês dão para perceber onde é que está Israel, é uma pequena faixa muito estreita no contexto geral do Oriente Médio, né? Vocês percebem aqui Beirute, que é o Líbano, depois por trás está a Síria, onde tem Damasco, que faz a capital da Síria, tem Israel, Jerusalém, que está bem no meio, né, ao lado do Mediterrâneo, e depois, se vocês descem um pouco, vocês vão para o sul, né? No caso é o contrário do Brasil, o sul é a parte mais quente. Então, descendo para o sul, nós temos o Cairo, que é então o Egito, né? A parte vocês percebem o Egito. Depois, se entrarem, na minha perspectiva, para o continente, então, terra, vocês têm a Arábia Saudita, e segue, por gentileza, pode subir o contrário. Não para o Mar Vermelho, mas o contrário. Isso, perfeito. Pode. Menos rápido. Ok, para aí tá bom. Não, pode deixar tranquilo assim, tá bom? Então vocês têm aqui Iraque, tá a Síria, o Iraque, e mais atrás, no fundo, seria o Irã, que está mais aqui atrás. Quando nós falamos em perspectiva, eu estou falando em perspectiva bíblica de formação de Israel, todo o nosso começo, o começo da tradição moderna, tradição monoteísta e tudo isso, dá-se nesse início do rio Tigre e o rio Eufrates, que está aqui nesse meio aqui, a parte azul, que termina em Bagdá, vocês têm aí. Então, a nossa história, não vou entrar no caso, só para vocês terem uma ideia. Quando nós falamos de Abraão, a história quer dizer que ele saiu dessa região onde está Kirkuk, mais ou menos aqui, caminhou por toda a Síria, atravessou no alto de Damasco e entrou em Jerusalém, entrou na terra de Israel para Jerusalém. Esse é o percurso. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque todo esse grande bloco que vocês estão vendo aí, primeiro, todos esses países são países hoje, depois do século VII, países muçulmanos, todos os países. Nenhum desses países são países democratas também, ok? São países muçulmanos com a lei própria, com o estilo próprio da cultura muçulmana. Israel se torna esse pequeno país, muito pequeno, confronto com o mar Mediterrâneo, entre a Síria, o Líbano, o Egito e a Jordânia, é o único país democrata do Oriente Médio. Democrata significa você tem eleições, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de individual, você tem os direitos direito que protege o indivíduo, que protege o coletivo. Eles são determinados pelas leis, não é pela definição de um rei, de um príncipe e assim por diante. Então, essa dimensão é uma dimensão bom guardar, que a Bíblia, eu estou usando a Bíblia não somente num termo, na preocupação religiosa, na preocupação histórica. Ela vai fixar uma cultura que vai desenvolver a partir desse pequeno local. E toda essa parte anterior é uma parte anterior que será primeiro persa, depois será grega, depois será romana, depois será bizantina, depois será muçulmana e até os dias de hoje praticamente nós vamos chegar lá. Tudo isso tem uma importância grande para entendermos o problema atual, a realidade do Oriente. Se não entendermos isso, não entendemos, dizemos que no Oriente é uma briga constante. Não é uma briga constante, é uma realidade histórica profunda, que intervém na história moderna. As pessoas conhecem o seu passado, eles têm relação com o presente. Então, o primeiro dado. Se, por gentileza, puder colocar o segundo mapa. Isso, perfeito, obrigado. É apenas um zoom, então, do que grande contexto, da grande extensão que nós vimos que era o Oriente, vocês têm agora, então, Israel, que parecia pequeno, agora se torna grande, mas é uma questão só de visibilidade. Vocês têm, então, o Líbano, que está lá em cima, no norte, a Síria, também o lado do norte, à direita, a Jordânia, que faz a grande fronteira com Israel, e depois você tem o mar Mediterrâneo. Subindo acima do Líbano, nós vamos ter a grande Turquia, que vai até encontrar com a Grécia. E depois, descendo para o sul, nós temos, então, o Egito. Então, esse é o contexto. O que é importante termos claro que nessa região, o alto do Líbano, descendo para Israel, vocês percebem aí, se puder descer um pouquinho mais, só para vocês terem uma ideia da dimensão. Não, o contrário, ou justo o contrário. Ok, perfeito, tá bom, perfeito. Então, se nós subirmos aqui indo para a Turquia, toda essa parte é uma parte verde que tem água. Descendo para Israel, vocês têm aqui o Mar da Galileia no meio, um pequeno lago, dá para perceber.
Tem ao longo de 140 quilômetros é o Rio Jordão, que desemboca ou termina no Mar Morto que está embaixo. Depois vocês têm toda uma costa litorânea do litoral que é bastante verde, e toda a Galileia é verde, onde está Nazaré, vocês têm Tiberíades, é uma região muito verde, com terra cultivável e assim por diante. Mas olhem mais ou menos que nós vamos chegar no final. Vocês têm um pequeno traçado em cor, um pouco em destaque, em relevo, está escrito West Bank, que é o que nós chamamos hoje, a realidade que nós chamamos hoje autonomia palestina. Essa é uma parte interna que faz fronteira com a Jordânia e fronteira com Israel. Vocês veem que se nós colocarmos West Bank, a parte de Israel é uma parte aqui tem 15 quilômetros só de largura o Israel atual, ok? E depois se vocês descerem um pouco onde está a grande palavra Israel, ao lado do I tem uma pequena faixa, está escrito Gaza, Gaza Strip, ok? E são 50 quilômetros só por 14, a parte mais larga, 14 de largura. Então, essa parte é a famosa Gaza, que está em muita discussão atual, e a outra parte é a parte também então, da autonomia palestina. Esses dois blocos formam, em princípio, teoricamente, formam um, ok? Que é um único povo. Aí está a grande dificuldade de entendermos como pode funcionar isso, que na realidade não funciona, e como poderia funcionar, o que na realidade não tem perspectiva também. Mas a grande ignorância atual tentam misturar tudo isso num bloco só, como se tudo isso fosse Israel, que se tudo isso fosse Palestina, se tudo isso fosse dos palestinos, tudo isso não tem nenhuma uma base de verdade, mas tem um discurso ideológico que ele envenena praticamente a imprensa nacional, internacional, assim por diante, tá bom? Esse é então, guardem essa dimensão de Israel, a dimensão do que nós chamamos Palestina, que na realidade é chamado autonomia palestina, que comunica com a faixa de Gaza, que está aqui uma pequena parte. Essas duas realidades devem se comunicar. Uma realidade palestina deve ter um contato entre os dois, mas aqui são dois mundos separados, com duas realidades também que não se opõem, mas que não se completam, mas que devem ser organizadas em função da mesma causa, ok? Tá bom, esse é o primeiro, guardemos então de lado. Se vocês puderem agora, se tiverem aquela lista de datas, uma página que eu passei, não sei se isso pode ser publicado, só para os alunos terem, ok, não sei se do tamanho, eu não preciso desse texto, mas vocês pode deixar como está, para mim não atrapalha não, está perfeito, ok? Eu não vou passar por essas datas todas, só para vocês terem uma ideia que nós estamos falando de uma realidade que ela atravessa o tempo e que ela atravessa, perdão, que ela atravessa a história. Quando falamos de povo de Israel, ou falamos de Israel, falamos de uma realidade de 3.000 anos, conhecida na história, que a história contempla isso, que a história, que aconteceu na história. Portanto, se não levarmos em conta esses dados, nós perdemos de vista o momento atual, ok? Esse é um dado importantíssimo. Nós não soubermos como nós fomos descobertos no Brasil, nós não sabemos como é que nós somos, o que quer dizer ser brasileiro e assim por diante. Agora, quando tem 3.000 anos, é um pouco mais do que a realidade do Brasil. Então, vocês percebem que esse é o dado que nem sempre nós somos habituados a conviver com ele. Então, eu só coloquei que mais ou menos, eu estou falando de antes de Cristo, mais ou menos 1.300 anos começa uma história, e essa história vai nortear praticamente toda a história da humanidade. De uma maneira ou de outra, ela vai influenciar, vai marcar, vai fixar princípios e assim por diante. Esse é um dado que vocês devem conhecer ou conhecerão um dia, não vou passar por aí. Só queria marcar, então, um período dos 1.300 anos antes de Cristo, saltamos um período do ano 30, por exemplo, período de Cristo. Nesse período até então, nós tivemos alguns impérios. Tivemos o Império Egípcio, tivemos o Império Persa, babilônico, tivemos depois o Império Grego, depois tivemos os romanos, que vão praticamente dominar uma grande parte, depois, então, o período de Jesus, que é mais conhecido, pelo menos é mais informado, é o período, então, dos romanos, que começa um período antes, do ano 63 antes, e vai desembocar no período bizantino, que não muda o romano, simplesmente o Império Romano se converte ao cristianismo e então continua o mesmo império. Que eu gostaria de chamar a atenção, que no ano 133 no ano 136, com o imperador Adriano, houve a grande revolta, a última revolta que os judeus tentaram expulsar os romanos e não conseguiram, é chamada a revolta de Bar Kokhba.
Adriano, para tirar a memória judaica da tradição da região, ele mudou a cidade de Jerusalém, o nome da cidade de Jerusalém passou a ser chamada Era Capitólia, e a região que era chamada Israel, ele deu o nome de Palestina. Então, somente no ano 135, a palavra Palestina passou a existir, o que nós vamos chegar no final. Então, a palavra Palestina não é algo que existia no passado, é algo que o imperador Adriano colocou para mudar a perspectiva histórica da tradição monoteísta. Como o mundo romano é um mundo politeísta, ele quis, então, inovar e, ao mesmo tempo, apagar a memória monoteísta. Por que ele usou a palavra Palestina? Porque ele recuperou a memória de um povo chamado os povos filisteus. A palavra Palestina vem da palavra filisteus. Quem são os filisteus? Filisteus é um povo que durante 3 séculos lutou contra o povo de Israel no século IX, 8, 7 antes de Cristo, e uma grande parte ele enfrentou o Deus de Israel e algumas vezes ele venceu o Deus de Israel. Então, o Império Romano pegou como modelo um povo, um Deus que venceu o Deus de Israel, colocou como nome na região, então, em homenagem àquele Deus que venceu o Deus de Israel, colocando a palavra Palestina. Portanto, no período de Jesus não existia a palavra passou a existir no ano 135, ok? Isso guardem a ideia principal. Depois nós temos uma outra data que é importante, do ano 636. A partir do ano 622, Maomé, funda o que nós chamamos de Islã, a tradição, a religião islâmica. No ano 636, ele conquista Jerusalém, porque Jerusalém era o centro da religião monoteísta judaica e cristã. Ele conquista, porque o Islã também quer ser uma religião monoteísta. Alá é o Deus único, é um único Deus. E aí, então, conquistando Jerusalém e conquistando, portanto, a Palestina, a região passa a ser terra de Islã. Onde o Islã é a maioria, ele conquistou, passa a ser terra de Islã. E Jerusalém passa a ser o terceiro santuário do Islã. Qual é o primeiro? Meca, o segundo, Medina, o terceiro, Jerusalém. Isso tem um significado importantíssimo na região, porque a partir de então, a terra de Islã passa a ser uma terra sagrada para o Islã. Não é mais de outros povos. Os outros povos podem aí estar, pode conviver aí, mas eles serão tolerados, eles não são mais autônomos numa terra onde o Islã é o soberano. Então, é interessante guardar, a partir do século VII, toda essa região, que vocês viram aquele grande mapa, tudo aquilo se torna terra de Islã, ok? Então, quando Israel volta, nós vamos falar depois, é o único país que não é considerado agora uma terra de Islã. Para Israel, é claro, para a história, mas não para aqueles que estavam aqui. No ano 1096, nós temos o início das grandes cruzadas, porque as cruzadas é um movimento cristão da Europa, que vem para cá para liberar as terras de Islã, os lugares santos, isto é, Santo Sepulcro, Belém, Nazaré, que eram lugares completamente dominados pelo Islã. Esse movimento dos cruzados vem para cá para liberar esses lugares da presença do Islã, desses lugares que eram de tradição judaica e depois tradição cristã. Então, as cruzadas, vocês percebem que ela dura mais ou menos 200 anos, é o período que compõe, né, a grande extensão das cruzadas. E depois nós temos, em 1516, depois em 1280, praticamente os mamelucos tomam conta da região outra vez, mas em 1516 os turcos vão conquistar completamente a Palestina. Então volta tudo de novo, a conquista agora total turca no grande império, não somente na Palestina, mas tudo que era império grego, tudo que era império romano, se tornou agora império turco. De 1516, o Império Turco vai durar até 1917. Vocês veem, então, que são 400 e poucos anos de período só turco, onde ele dominou completamente, onde a base estrutural era o Islã. Eu coloquei no meio aí, em 1860, os primeiros movimentos de judeus que começam a vir para cá. Nesse grande período que é a dominação muçulmana e, sobretudo, a dominação turca, os judeus não poderiam estar aqui de maneira livre. Eles não podiam ser proprietários, não podiam desenvolver agricultura, não podiam desenvolver nenhuma técnica. Então, havia alguns judeus, raro, pequenos grupos, mas não tinham uma grande presença ativa de judeus na terra de Israel.
A partir de 1860, com a grande perseguição judaica, sobretudo na Rússia e na Europa de maneira consecutiva, os judeus tentam buscar algum lugar. E como o turco estava aqui, mas o turco não cultivava nada, era um lugar muito pobre, praticamente terra abandonada, os judeus começam a chegar aqui e começam a desenvolver uma certa agricultura no local e vai criando pequenas comunidades judaicas, ainda sob o domínio do Império Turco, mas vai criar progressivamente uma economia autônoma dentro desse Império Turco. E aí eu faço um rápido salto, vocês têm então, em 1914, começa a grande Primeira Guerra Mundial. Essa guerra mundial muda todo o curso da história da região. Por quê? Porque a Turquia perde a guerra mundial, ok? Ela perde, então ela volta a ser só na Turquia. Todos esse grande extensão que nós temos hoje, como Síria, Líbano, Iraque, Jordânia, não importa qual país, todos esses países foram formados a partir daí. Eles saíram da Turquia, os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, como a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha, a Bélgica, eles vão tomar partidos aqui nessa região e vão distribuir toda a região. Então, a partir daí, vai criar uma nova realidade e o Islã não é mais o grande soberano de toda a região. Então, por exemplo, a Jordânia será dominada pela Inglaterra. Onde é Israel também foi dominado pela Inglaterra. Onde está o Líbano, onde está a Síria, esses dois países foram dominados pela França. Então eles vão impor aí uma cultura francesa no Líbano e na Síria, porque até hoje eles falam francês, por exemplo. Na Jordânia e Israel será uma cultura inglesa, a partir de 1917 será uma cultura inglesa, então não é mais a cultura árabe somente, tem uma cultura já ocidental que vai entrar por aí, vai penetrar. Então você muda o programa e uma cultura então religiosa, cristã ou judaica começa a voltar nessa região. Então, dura de 1917 até 1948, a realidade aqui. Eu coloquei datas aí, tem a Shoah, o grande genocídio judaico de 6 milhões de judeus que morrem, são exterminados na Segunda Guerra Mundial, a partir da Alemanha, mas a grande extensão da Europa. Esse movimento vai dar base para uma continuação de busca de solução para a questão judaica, e essa região, então, aqui, praticamente será dominada por esses países europeus. Então, tudo que eu falei do século VII até 1913, ou 1917, todo esse mundo, universo muçulmano, deixa de existir na sua composição compacta, única. Ele passa agora a ter uma cultura muçulmana espalhada aí, é claro, as pessoas continuaram a viver, mas o comando e a autonomia ou a soberania não é mais necessariamente muçulmana em todos os lugares. A partir dos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, a Jordânia vai conquistar sua liberdade, portanto, volta a ser de novo um país muçulmano, a Jordânia muçulmana. A Síria recupera, portanto, será um país muçulmano da Síria. O Líbano será um país dividido entre cristãos e muçulmanos, é metade e metade, praticamente 3 milhões de cristãos e 3 milhões de muçulmanos. E depois o Iraque, o Irã, todos serão países basicamente muçulmanos. Israel, a região de Israel, que era uma região dominada pela Inglaterra, a partir do ano 44, 45, Israel começa a expulsar os ingleses daqui. Nesse movimento de expulsão dos ingleses daqui, os árabes que moravam aqui, que faziam parte do período já muçulmano e continuavam aqui, tomam o partido dos ingleses. Então, quando os judeus tentam expulsar os ingleses, que são os soberanos do local, para retomar o seu próprio país, a sua própria tradição, os árabes vão lutar contra os judeus locais, ajudando o exército inglês para não sair daqui. Então, isso começa o problema atual. Então, o Israel os judeus conseguem expulsar os ingleses daqui. Em 48, os ingleses percebem que não tem mais jeito de continuar, não há força para impedir a oposição dos judeus do local. Os judeus partem daqui, vão para a Inglaterra. A população árabe local, alguns partiram daqui, outros permaneceram aqui, mas permaneceram aqui na fundação do Estado de Israel. Esses árabes que lutaram juntamente com os ingleses contra os judeus terão um problema de permanência no local. Eles não aceitam o Estado de Israel,
uns vão se refugiar em alguns lugares, outros vão permanecer aqui em situação em dificuldade e outros vão aceitar o Estado de Israel, que aí são cidadãos de Israel atual normalmente, ok? Então, só para dizer como é que é complexo a situação. David Ben-Gurion proclama em 1948, então, o Estado de Israel. A Jordânia, nesse momento, então, quando Israel proclama o Estado de Israel era uma faixa menor, é aquilo que vocês viram no primeiro mapa, quando foi mostrado. Se puder mostrar o mapa, por gentileza, fica bom agora para seguir a discussão. Só o mapa, o mais estreito, por gentileza. Mais estreito. Ok, obrigado. Então, vocês percebem, tá bom. Vocês percebem, então, essa parte mais amarela, mais evidente, é o Estado de Israel proclamado, um pouco com pequenas diferenças, mas proclamado em 48. Essa parte que está escrito West Bank e a parte que está escrito Gaza, a Jordânia invadiu essa região, porque aí deveria ter sido já proclamado um Estado palestino. Mas os árabes, não aceitando o Estado de Israel, eles encorajaram os árabes locais, os países árabes vizinhos, Síria, Líbano, Jordânia, assim por diante, Egito, Iraque, disseram para eles: não aceitem essa partição, não aceitem, porque nós vamos destruir o Estado de Israel logo e nós voltaremos a ser o que vocês eram antes, o que isto é um Estado muçulmano. Eles erraram no cálculo. Então a Jordânia, essa região que deveria ser o Estado palestino, a Jordânia invadiu em 1948 e guardou essa autonomia sobre essa região até 1967. O Egito invadiu a região chamada Gaza em 1948 e praticamente guardou até os anos 60, 70. Em 1967, esses países vizinhos se organizaram e fizeram um ataque relâmpago sobre Israel, um ataque de guerra. Israel foi tomado de surpresa, porque o Líbano veio do norte, a Síria, a Jordânia entrou por aqui, o Iraque veio, atravessou pela Jordânia, e o Egito entrou pelo sul. É chamado, se pode voltar por gentileza, então, o texto, é chamado a Guerra dos 6 Dias. 1967, a Guerra dos 6 Dias, ok? Ocupação dos territórios da Jordânia, Egito e Síria. Então, a Guerra dos 6 Dias, esses países árabes que atacaram Israel perderam a guerra em 6 dias somente. Perdendo a guerra em 6 dias, Israel tomou o que a Jordânia tinha invadido dos palestinos em 48 e tomou a faixa de Gaza que o Egito tinha tomado em 48 também. Então, vocês veem como é que a coisa vai se complexando e não tem explicação muito, senão a partir desses dados. Essa região, que era então, deveria ter sido o Estado palestino, a Jordânia não deu para os palestinos em 48 e perdeu em 67. Israel devolveu praticamente essa parte, vocês têm aí o acordo. Perdão. Em 1973, outra vez, os países da Síria, Egito, invadiram Israel outra vez de maneira surpresa. Dia do Yom Kippur é um dia de dia santo, feriado absoluto em Israel. Quando Israel estava todo mundo concentrado com jejum absoluto, os tanques invadiram o Estado de Israel. Israel acabou ganhando a guerra de novo, mas demorou muito tempo, demorou mais de um mês, e morreu muita gente. Quase 3 mil soldados morreram rapidamente. Então, nessa outra invasão, Israel perdeu praticamente toda a confiança dos países, dos vizinhos, das fronteiras com os países. Então, Israel praticamente se preparou belicamente para uma proteção constante contra uma possível constante invasão dos países árabes. Mas, como todo mundo hoje faz parte de um período globalizante, Israel volta de novo a fazer acordos, porque não tem jeito de viver em guerra com seus vizinhos de maneira constante. E também há um interesse mundial para que isso se resolva. Então, há um primeiro acordo, eu coloquei o acordo de Camp David com o Egito. Israel faz o acordo com o Egito, devolve a parte que tinha tomado do Egito, depois sai do Sinai. Depois ele tem a Guerra do Golfo, eu coloquei aqui. Tem em 1993 o acordo de Oslo, onde Israel assume o grupo organizado pelos palestinos que queria a formação da sua própria autonomia na região que eles lutam até hoje para ter sua autonomia. Israel aceita esse movimento chamado a OLP, a Organização de Liberação da Palestina, onde tinha o chefe chamado Yasser Arafat,
esse acordo permite que Israel, então, dê aos palestinos uma liberdade no espaço onde eles estão, que é a da Jordânia, que a Jordânia tinha tomado, o que hoje nós chamamos a Palestina. Então, comecem a entender que quando eu estou falando hoje da Palestina, é um terreno, um espaço que a Jordânia tomou e não deixou os palestinos formarem o seu próprio Estado de 48 a 67. A partir de 93, Israel devolve essa grande parte para que eles comecem a se organizar. Então, um grande começo. Nós temos depois, então, em 94, o acordo de paz com a Jordânia. Então, Israel volta a ter acordo normal com diplomacia com a Jordânia. Eu coloco alguns dados aí, eu estou indo já em direção do final. Em 96, nós temos um grande ataque de atentados suicidas. Eu estava aqui, foi um período de 2 anos muito difícil, porque se explodia ônibus, explodia mercado, explodia qualquer lugar, entravam essas crianças com a bomba no corpo e de longe alguém apertava um botão e a criança explodia, matando muita gente. Era uma coisa absurda. Bom, em todo caso, foi um período muito difícil de controlar. Foi preciso fazer alguns muros de proteção na divisa de Israel com os território palestino, para que os terroristas não conseguissem entrar. Em 96, eu coloco, depois no ano 2000, tem uma grande, de nós, retoma isso de maneira muito séria. Foi um período muito difícil de sobreviver aqui. Tem alguns dados aí que não interessam, se puder passar, por gentileza, na segunda página. Isto. Vocês têm, então, em 2005, a morte do grande líder dos palestinos, que é o Yasser Arafat. Com a morte desse líder, que era um líder terrorista e de guerrilha, a nova organização dos palestinos é uma organização um pouco mais tecnocrata, uma organização muito mais de política. Eles começam, então, boas relações e estabelecem uma boa política, relativamente boa política, entre o território dos palestinos, chamada Autonomia Palestina, com a realidade de Israel, onde praticamente 200 mil palestinos trabalham em Israel todo dia e voltam para lá. Isso é uma grande economia. E, ao mesmo tempo, há uma relação econômica de indústria de Israel que produzem na Palestina, para dizer que há uma relação relativamente boa. O que acontece? Em 2006, a Organização Palestina promove eleições liberais democráticas. Pensavam que eles tinham a educação democrática suficiente. E o princípio foi bom. Só que nessa organização democrata, o até então sistema político palestino funcionava relativamente bem, mas era de uma corrupção 100%. O Yasser Arafat praticamente tinha todo o dinheiro na mão, ele distribuía segundo as necessidades do pessoal, mas ele embolsava grande parte do dinheiro. Um movimento subterrâneo dentro do sistema veio de um movimento muito violento que não aceitava a relação com Israel, mas que proclamava uma purificação da corrupção. Ele ganhou a eleição, é o movimento Hamas. Então aparece o movimento Hamas aí em 2006. Ele ganhou as eleições de 2006. Ganhando as eleições de 2006, criou um problema sério, porque o grupo Hamas tem como base, na sua constituição, a destruição do Estado de Israel. É um movimento bélico, praticamente guerrilheiro. Então, foi um susto grande no sistema palestino, porque aqueles que estavam esperando a continuidade normal, mas com a eleição para justificar a presença deles, acabou tendo um choque, não sabia o que fazer. O que fez, então? Até então, a Organização Palestina vai dar um golpe nas eleições, vai neutralizar, anular as eleições. Anulando as eleições, que o Hamas era de direito, segundo o sistema democrático, a maneira que foi feita, seria então o governo dos palestinos, foi negado esse direito. Negando esse direito, os palestinos vão se dividir em 2 blocos. Isso é importante guardar. Então, 2 blocos. Um bloco é aquele que fica nesse meio, onde vocês viram no mapa, ligado a Israel, conectado com a Jordânia, ok? Vai até lá em cima. Todo esse pequeno umbigo dentro de Israel é a autonomia palestina. Esse é governado pelo mesmo movimento que tinha antes, que é o movimento chamado Movimento Fatah. E a parte de Gaza, Hamas vai assumir o governo de Gaza. Então, nós temos palestinos divididos em 2 governos. Um governo que é aquele que está na parte interna, ligado a Israel, que é o grupo do Fatah, que é o grupo que tem conexão com Israel e também com o mundo internacional. O outro que governa
Gaza é o grupo do Hamas, é o grupo terrorista, que é um grupo político também. Então, a partir de 2006, tem esses dois blocos palestinos. O grande problema é que na Palestina, vocês têm, então, veja embaixo, aí eu coloquei no texto, a autonomia palestina calcula-se em 3 milhões de habitantes hoje. É um número muito redondo. É mais do que isso, mas para feito matemático. 2 milhões e 200 vivem em Gaza, num espaço de 50 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Só isso. Nesse espaço vivem 2 milhões e 200 pessoas. Uma base é o mar, fronteira com o mar, outra fronteira é com Israel e outra fronteira é com o Egito. Esse é o mundo de Gaza. A outra parte é a parte da autonomia que está ligada ao Israel, que vocês percebem aquele pequeno umbigo no meio que vem até a divisa de Jerusalém. Esses têm, calcula-se, o número 800 mil, calcula talvez 1 milhão. Então, esse milhão de pessoas vive na região da Judéia e da Samaria. Aí dentro tem uma porcentagem muito pequena, mas tem uns cristãos que vivem aí dentro. Então, eu coloquei aí dentro, para vocês perceberem, vejam então. O grupo Fatah é o grupo internacional representante dos palestinos internacional e que tem sua voz em todos os lugares. O grupo é liderado por Abu Mazen, o presidente hoje é o Abu Mazen. O segundo grupo é o grupo do Hamas. Ele está dominado por Haniyeh, que vive hoje no Catar, mas ele tem um governo local que toma as decisões, que é o governo do exército, que é o Sinwar, que está em Gaza. Então, hoje, vocês têm um problema difícil de entender para quem não convive. Há uma realidade palestina, o jornal apresenta uma única realidade, na verdade, são duas realidades. Há um governo que é muito mais acessível, mas é claro que a realidade, eles são a mesma língua, a mesma religião, a mesma história, mas eles se encontram em regiões diferentes e eles são governados por governos diferentes. Uma é o governo do Fatah e outra é o governo do Hamas. O governo do Hamas tem como base o terrorismo. O governo do Fatah não necessariamente, é um governo que tem a política, a administração dessas pessoas, desse mundo que está aí. Então, esse é um pouco o dado atual da situação. Então, se você voltar, por gentileza, o mapa, depois é a última vez não, a última não existe, possivelmente é uma das últimas vezes. Por gentileza, mostrar o mapa pequeno, só para dizer o que eu estou falando, então. Então, vejam, onde eu estou falando em West Bank, é a autonomia palestina governada pelo governo Fatah. Nessa região, calcula-se 800 a 1 milhão de habitantes palestinos. Na região onde está Gaza Strip, você tem 50 quilômetros só por 14, a parte mais larga, você tem 2 milhões e 200 mil palestinos aqui, governado pelo grupo Hamas. Então, essa é a realidade atual. Um Estado palestino, o que é o sonho que deve acontecer, e eles têm o direito de ter uma autonomia de um Estado palestino, supõe uma comunicação normal. Mas não tem comunicação normal. É preciso um acordo, alguma coisa que Israel ceda uma parte de terra para que esse Estado seja possível, para que os dois se comuniquem, ou através de um grande corredor, ou através de um grande túnel, não importa o que. Mas hoje, fisicamente, ele não é comunicável. Então, tem um problema político que é diversificado hoje. O governo daqui, palestino, é diferente do governo de Gaza, diferente ali, ok? E outro lado a realidade de Gaza é uma realidade muito complicada e de pouca condição de sobrevivência. Não tem água suficiente para viver, não tem terra suficiente para viver, não tem lugar mesmo para viver. Então é preciso distribuir isso na região onde está escrito West Bank. Mas tudo isso por que é impossível? Porque o grupo Fatah não está de acordo com o grupo Hamas. O grupo do Hamas mata o grupo Fatah. Então, essa é a realidade. Quando o jornal apresenta a causa palestina, ele não apresenta essa causa palestina com um problema interno seríssimo, que não tem solução imediata também. Esse é um primeiro dado. Depois, você tem então o Estado de Israel que está no meio e que pode ser uma solução de um acordo normal entre essas duas realidades, mas é preciso que essas fronteiras sejam asseguradas, que eles não sejam um grupo terrorista na fronteira, porque isso não tem separação por rio, não tem separação por nada, é terra, é uma rua da outra, entende? Então, o problema atual, nós vamos entrar então no caso
atual do que aconteceu a partir do 7 guardem o mapa, só olhar então. No 7 de outubro de 2023, a se vocês onde é que está? Ok. 8 de outubro de 2023, eu coloco então às 6 horas da manhã. Veja o que aconteceu. 2.000 pessoas, 2.000 terroristas, se organizaram muito bem naquela faixa de Gaza, mais ou menos em 30 entradas separadas. Eles entraram com sistema, primeiro quebrando as barreiras que existiam, as cercas que existiam, os muros que existiam, com um sistema muito bem bélico, muito bem preparado, explodindo bombas com mísseis e tudo mais. Uma parte correndo, outra parte com carros, outra parte com motos. Algumas imagens vocês devem conhecer. Israel não esperava, foi pego de surpresa realmente essa quantidade dessa maneira. Quando Israel acordou às 7, 8 horas da manhã, praticamente eles tinham invadido toda a região agrícola, as grandes comunidades agrícolas dessa extensão dos 50 quilômetros. E eles entraram matando tudo que tinha na frente. Então, em poucas horas, até as 2 horas da tarde, eles mataram, calcula, 1.200 pessoas. Mataram. Como mataram? Simplesmente entrava na casa e dava com machado, com tiros, queimando a casa, acendendo a casa com as pessoas dentro, foi matando desse jeito. Ou o carro, as pessoas estavam fugindo com o carro, eles metralhavam o carro e paravam o carro. Isso foi uma violência não esperada e não ainda conhecida nesse período. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque num período anterior, entrava da faixa de Gaza 140.000 trabalhadores de Gaza todo dia em Israel, trabalhava nessa região agrícola ou nas construções, e eles voltavam todo dia à tarde para Gaza. Isso era uma economia enorme, porque o que eles ganhavam aqui em um dia, eles demoravam um mês para ganhar trabalhando em Gaza quando tinham serviço. Então, era uma economia muito grande, mas o grupo Hamas tem suas fontes de dinheiro que não é da economia. Vamos falar nisso imediatamente. Esses trabalhadores, muitos deles eram espiões. Eles organizaram de maneira muito perfeita qual era a estrutura de Israel nessa faixa. Então, quando eles entraram para invadir, eles sabiam onde estava tudo, onde estavam as proteções, onde estavam as cozinhas, onde estavam os quartos, onde estavam as máquinas, sabiam tudo, porque eram trabalhadores que estavam ali, uma parte disfarçada, mas eram gente de Hamas que estudaram. Então eu só coloquei, mataram assim por diante. Eles levaram 240 reféns vivos, encheram vários carros, caminhonetas, com corpos mortos, levaram os corpos, estão lá guardados, porque Israel, um corpo é sagrado. Se você rouba um corpo, Israel faz uma guerra para recuperar o corpo de uma pessoa, não abandona o corpo de uma pessoa. E os árabes sabem disso. Então, isso foi uma técnica muito boa. Primeiro, matar o que é possível, recuperar o máximo de corpo para ter como matéria de negociação, e também os reféns. Então, desses reféns, 240, 40 e poucos voltaram. Hoje, muitos já foram mortos, porque estão ali em regiões, faz 6 meses que estão ali, região muito precária, em lugar sem sol, não estão comendo o que é necessário, vivem em túneis, lugares de difícil sobrevivência. E outros foram doentes, outros eram velhos, já idosos, por exemplo, tem muita gente mais de 80 anos, tem famílias inteiras, tem muitas crianças que foram, só crianças, os pais ficaram, os pais morreram aqui, as crianças foram. Então, hoje se calcula 133 que ainda são reféns, parece que desses 133, já mais de 40 também morreram nesses últimos dias. Então, não sabe quantos estão vivos. Essa é a questão que está hoje em jogo da discussão atual. Qual era o plano? O plano do Hamas, porque ele é uma organização muito bem estruturada belicamente. Então ele estruturou que uma invasão deveria partir de Gaza, a outra invasão deveria partir do norte do Líbano, que é dominado pelo movimento do Hezbollah, e outra parte deveria nascer da região do centro do país. Esse plano não funcionou de maneira total,
Funcionou só a invasão, mas se tivesse funcionado, teria dado muito trabalho para Israel e a morte teria sido muito maior, ok? Esse é um dado do que está acontecendo agora. Então, esse parou em 8 de outubro, a situação aqui parou. Israel vive sobre toda a parte sul, a parte norte, mais de 200 mil hoje está vivendo no centro do país. Todas as escolas pararam, foram substituídas por escolas, então, em hotéis, assim por diante. A produção dessa região não se faz, até agora não se faz, agora está começando um pouco no sul, e estão lutando para como recuperar esses reféns aí embaixo. Eu gostaria, antes de entrar, de dar a palavra para vocês, já passar por o último tema, que é a questão da geopolítica. Vocês são já tudo adultos, trabalham a história, estão em vista de universidades. Tudo isso não é por acaso. Nada na história da região aqui acontece por causa da região. O interesse global hoje é o que domina o mundo. E o Oriente Médio é uma região focada sobre o problema da globalização. O que está em jogo em Israel? Israel é o único país, vocês viram, democrata de toda a região do Oriente, de todos os países árabes. Ele representa um modelo ocidental, um modelo democrático, um modelo do direito, um modelo da liberdade de expressão, modelo da liberdade de movimento. Isso não é um modelo árabe, não é um modelo muçulmano. Mas também não é um modelo da China, não é o modelo da Rússia atual. A Rússia é um país ditador, onde não tem liberdade nenhuma, onde tem as eleições falsificadas, toda a oposição do governo é silenciada ou é morta, e depois o Putin continua sempre ganhando. A China é a mesma coisa, de outra maneira inversa, ok? Agora, isso incomoda, o modelo ocidental incomoda, porque é transparente, as coisas devem ser publicadas, todo esse movimento ocidental, o ganho ocidental do direito da pessoa, não são respeitados, esses direitos não são respeitados na China nem na Rússia. Mas eles não fazem uma guerra direta, aberta com o Ocidente. Eles usam os seus súditos. Um dos maiores súditos desse movimento da China e da Rússia é o país do Irã atual. O Irã é um país onde a mulher não tem direito, nada tem direito, ok? E que tem uma pretensão muito grande de um domínio dos países árabes, inclusive com pouco tempo ele deve ter um sistema atômico, um arsenal atômico que pode dominar os países árabes atualmente. E esse grande arsenal vem da Rússia. A Rússia, há 2 anos, invadiu a Ucrânia, vocês sabem, invadiu de maneira, destruiu todo mundo. Hoje são 13 milhões de ucranianos não vivem onde eles viviam, 6 milhões saíram da Ucrânia. Ele destruiu, matou tudo que pôde da estrutura vital do país. Mas quando a Rússia se tornou um problema universal, ela criou um problema pediu ajuda ou alimentou todo um trabalho que o Irã tem contra a região Israel. Então a Rússia hoje praticamente ela foi praticamente esquecida da sua invasão, da destruição que ela faz na Ucrânia, porque se fala muito no problema de Gaza, no problema de Israel. E ela ficou tranquilizada hoje no mundo internacional. Então ela ganhou com isso, como a China também. Então o Irã é a extensão desses dois países, das duas grandes potências no mundo, de maneira geopolítica. O Irã também não faz guerra contra Israel diretamente, ele não quer fazer. Ele teria um prejuízo muito grande. O que o Irã faz? O Irã tem três dependentes do Irã. Quais são os 3 dependentes do Irã? Um dependente é o que está no Líbano, é chamado o movimento do Hezbollah. O Hezbollah vive no Líbano, ele é alimentado pelo Irã, pela Síria, ele ataca sempre Israel pelo norte. O movimento terrorista do Hezbollah está ali no Irã. Esse é mantido pelo Islã. O Hamas é o movimento que está no sul, que vive em Gaza. Irã mantém toda a estrutura do Hamas a nível bélico, a nível de formação e, ao mesmo tempo, econômica dos grandes líderes do Hamas. E ele mantém um outro movimento, que é um movimento importante, que está lá no Iêmen, lá em cima, na grande fronteira com a Arábia Saudita, no Golfo Pérsico, entrando para o Golfo que vem para o Mar Vermelho. E esse grupo Houthi, chamado movimento Houthi, que é um outro movimento terrorista mantido pelo Irã, e ele são os três braços direitos do Irã. E esses são os 3 braços direitos que estão presentes hoje no conflito atual.
Tem um outro movimento que vocês conhecem, chamado Al-Qaeda, que hoje ele está disperso, fundado por Bin Laden, que foi morto Bin Laden, mas o movimento não está morto, ele está presente em todos os países muçulmanos, e ele também faz um trabalho aqui e ali de maneira muito pontual. Então, essa é a situação atual que Israel, a situação do Oriente que nós estamos vivendo. O Irã, que obedece o mandatário entre a Rússia e a China. O momento era ideal para a Rússia, para desenfocar a crise da Rússia sobre a Ucrânia. Do outro lado, tem o Irã, que utiliza também para atacar esse movimento Israel, mas não diretamente. Ela, então, prepara, equipa o movimento Hamas, funciona o movimento Hezbollah e o movimento Houthi. Então, o Houthi manda, de vez em quando, mísseis de 2.000 quilômetros de lá para Israel. Muitos são interceptados no caminho, outros são interceptados em Eilat, na região sul de Israel. O Hezbollah, todo o tempo, manda mísseis do norte, o tempo todo o norte do país de Israel é atacado pelo movimento Hezbollah. E o Hamas, que é esse que fez o grande ataque, que mantém, praticamente, Israel recebeu mais de 14.000 pequenos foguetes lançado da região de Gaza sobre a região de Israel até Tel Aviv, região centro do país. Então, hoje a situação atual, qual é a dificuldade? Durante todos esses anos, eu paro aí só para deixar depois aberto para vocês, durante todos esses anos, sobretudo nos últimos 20 anos, o Ocidente injetou muito dinheiro para manter os palestinos de Gaza. Esse dinheiro, calcula-se que 10% foi utilizado para hospitais, para estradas e para a vida social. 80% a 90% desse dinheiro foi desviado pelo grupo Hamas para construir o seu arsenal bélico. Hoje, se calcula que ele construiu 700 quilômetros de túnel embaixo da cidade do país, do espaço de Gaza. Então, vocês calculem ir e voltar do Rio de Janeiro em túnel, mas túnel muito bem preparado, onde pode passar jipes, onde pode passar todo o material pesado e também onde se estabeleceu verdadeira moradia, para se estabelecer muito bem lá. Então, hoje, os reféns estão escondidos lá, não se sabe muito bem onde, mas os líderes também, os principais, estão escondidos. Vocês têm, então, o famoso, que é o Sinwar, ele que decide, toda a vida do Hamas hoje em Gaza, ele que decide. A decisão internacional feita por Hania, é um grande rico que ele mora no Catar, ele tem hoje calculado em 250 apartamentos só em Dubai, só para vocês dizerem, então, a grande parte do dinheiro que deveria ajudar esses pobres palestinos que morrem de fome, alimentou esses grandes líderes, são podres de bilionários, e então esse túnel é um túnel os túneis, perdão, são túneis muito bem equipados. Israel destrói de vez em quando alguns, mas o arsenal explosivo é muito grande. Então, hoje é muito difícil recuperar os reféns, porque os reféns estão junto com os líderes. Para recuperar os reféns, você tem que matar os líderes. Se você matar o líder, você mata os reféns. E não tem solução. O debate atual para um possível acordo que o Hamas pede é que Israel se retire totalmente da faixa de Gaza, que dê para Hamas o absoluto controle, como ele tinha antes, e devolva os prisioneiros terroristas que estão em Israel de maneira total. Então, essa é a decisão, o pedido atual. É claro que isso não vai acontecer e a situação continua muito tensa. Irã continua alimentando ainda a parte do Hezbollah, através da Síria, através do Líbano. Israel se prepara para um possível ataque do Irã nesses dias, que está se anunciando, não se sabe quando será e aonde será, mas a questão continua. E, ao mesmo tempo, há essa tensão constante. É um país que está vivendo a realidade, há um sofrimento muito grande, porque essas famílias que perderam, as pessoas que morreram, são muitos, sofrem a perda. Aqueles que estão os reféns não conseguem viver bem porque sabendo que os reféns estão morrendo lá, mas não tem uma solução imediata, ok? Só para dizer, então, só para complicar a vida de vocês, para dizer que a situação aqui é uma situação complexa, não é uma situação confusa, ela é complexa. Falar como o jornal fala, ou como às vezes o nosso próprio governo fala, é falar besteira e falar mentira. Não é simples assim,
não se entende de maneira fácil. Esses princípios estão ligados em toda essa tradição histórica. Como Israel ousou a retomar o seu espaço em 1948, e ao tomar o espaço não é mais uma terra de Islã, todos esses países árabes vizinhos têm um problema com a existência, com a permanência de Israel em um lugar que, segundo eles, a partir do século VII, se transformou em terra de Islã. E, ao mesmo tempo, ele propõe um sistema político, um sistema social que não vai de acordo com o modelo e com as bases estruturais que o Islã tenta passar, que é um modelo muito mais direcionado de cima para baixo, não é um modelo democrático, ok? Desculpa a extensão, é muita informação, eu falei bastante rápido, agora é para vocês, depende de vocês, o que vocês interessam, se eu souber, eu tentarei responder. Hélio, você me escuta? Perfeitamente. Mais uma vez, obrigada pelas explicações. É o que a gente comentou aqui com alguns alunos e com a coordenação. Tudo que o senhor explicou aqui tem muitas causas que são históricas, geopolíticas, e a mídia não colabora muito, não é verdade? Então, eu tenho comigo que os alunos são muitas informações, mas que foram bem colocadas, que coloca o aluno numa posição de repente, ter uma visão e um pensamento crítico sobre esse tema, juntamente com o que eles já aprenderam em sala de aula, e estarem aptos, inclusive, para um vestibular. Porque, inclusive, as perguntas do vestibular também são perguntas mal feitas, mal elaboradas, perante a mídia que a gente tem por aqui. Então, o intuito desta explanação e da sua presença era que o aluno, antes mesmo de responder uma pergunta do vestibular, ele aprenda a história aonde ele está inserido. Porque é muito fácil para o aluno, às vezes, se preparar para um vestibular, mas não entender o que se passa em torno dele. Inclusive, como o senhor mesmo citou, a gente acabou vindo, inclusive, de presidentes, de pessoas que não deveriam ter este pensamento, e o senhor deixou isso muito bem claro aqui. Então, eu tenho comigo que os alunos estão, assim, ainda elaborando tudo o que eles ouviram, porque é de uma forma extremamente bem construída e vem fechar ciclos que eles estão também durante os anos. Então, eu vou passar uma pergunta para uma aluna aqui que ela fez, e como esta live também foi gravada, eu tenho comigo que eles vão rever, ou quando eles forem estudar o tema novamente, porque envolve N temas, né? Como a gente comentou, não é só questão da guerra hoje, dos conflitos, é uma questão histórica, geopolítica de anos, Sim. de vários povos, de várias questões religiosas, enfim. Eu vou passar para ela. Você quer fazer a pergunta mesmo? Um momento só. Bom dia. Eu tenho 5 perguntas, na verdade. A primeira seria como seria a reação dos países em volta ao fato de Israel ser, como o senhor disse, o único país democrata do Oriente Médio? Ok, eu respondo a primeira? Ok. É um osso na história dos países aqui vizinhos. É por isso que a guerra de 67, como eu disse, foi uma organização dos países árabes para destruir Israel. A guerra de 73 foi uma tentativa. O problema é que Israel tem uma capacidade muito grande de se reinventar. É um país de uma curiosidade enorme. Todo mundo está convidado, Fabíola já passou por aqui, mas outros estão convidados a fazerem a experiência